E dificilmente eu vejo alguém falar nesse tom, ou digamos assim, nesse intuito que eu vou falar agora, né? Você vai encontrar muito essa dica para uma fase da licitação, não necessariamente para o processo como um todo, que é o seguinte: tenha um checklist. Serra, mas essa é uma dica besta, mó galera tem checklist, todo mundo tem checklist. Sim, mas eu não estou falando um checklist de documentação de edital, de documentação de licitação, não. Tenha um checklist ou um fluxograma, um organograma, um fluxograma, na verdade, de como que funcionaria, como que funciona todo o processo de compra. Mas todo o processo de compra na sua ótica, não na ótica do órgão público, né? Na sua ótica. Por exemplo, qual que é a primeira função que você tem que fazer para poder participar de uma licitação? Encontrar um edital, né? Sem o edital não tem licitação. Então, você sabe que primeiro você tem que encontrar um edital. Depois você vai ter que o quê? Entender qual que é o produto que atende. Então você vai fazer uma análise do mercado, se você já não trabalhar com segmento específico, né? Se você não tiver esse estudo ainda. Depois você vai fazer o quê? Um orçamento com algumas empresas para poder ter o preço, ver qual é o preço competitivo, qual que não é. Montar a sua planilha de preços, qual que é o seu melhor preço, qual que é o seu preço mais competitivo na situação X, Y, Z. Você vai fazer lá, pô, no melhor cenário eu vou vender com tantos por cento de margem. No pior cenário, com tantos por cento de margem. Esse é o meu melhor preço, é o meu último preço, digamos assim. Vai montar aí sim um checklist da documentação que você vai precisar. Né? Vai pegar o edital, vai ler o edital, separar a documentação, vai depois ter que cadastrar no sistema. Então, você vai ter que ter um controle para você falar, pô, eu preciso cadastrar essa licitação no sistema, ela vai acontecer daqui 1-2 dias, é bom que eu cadastre hoje. Depois você vai ter que ter um controle, um checklist de quais são as licitações que vão acontecer hoje, quais estão ainda na fase de cadastramento das propostas, quais estão na fase de lances, quais estão na fase de habilitação, quais eu tenho que entrar com recurso que eu perdi e tenho que entrar com recurso porque o produto do fulano não atende, ou por causa que alguém entrou com recurso contra mim, eu preciso fazer minhas contrarrazões, eu não posso perder o prazo, eu preciso me defender. Então, é você ter um checklist de todas as etapas da licitação, para que você não se perca. Isso parece bobeira, mas quando você parar para pensar, Serra, como que eu consigo fechar 100 mil reais em 30 dias, né? Vocês falam que dá para fazer? Claro que dá. Eu consigo fazer, né? Eu tenho várias provas de pessoas, clientes da própria Império, que já fechou mais de 100 mil em 30 dias. E uma das maneiras que ele consegue fazer isso é justamente o quê? Entendendo que, para ele conseguir otimizar o dia dele, a rotina dele, ele precisa entender quais são todos os processos que tem, né, que englobam ali vender para o governo. Você entendendo, você consegue fazer o quê? Se precaver de possíveis problemas que vão acontecer quando você estiver naquela fase. Exemplo, estávamos ontem numa aula com os alunos e aí uma das alunas estava com um problema, né? Ela, na hora de assinar a ata da licitação, já tinha ganhado a licitação, tinha ganhado lá o seu resultado, ela mandou o valor unitário divergente do valor que ela ofertou no lance. Ela colocou, exemplo, né, ganhou a R$10, ela colocou R$1 no valor unitário. No valor total, ela fez a conta correta e colocou o valor correto, como se ela tivesse ganho lá aos mesmos R$10. Mandou por extenso tudo correto, ela só errou o valor unitário. Né? E ela ficou preocupada. Serra, será que eu vou ter que entregar por esse valor unitário? Será que eu vou ter que fazer alguma... vou ter que pedir... Vou perder minha licitação, vou ser punida, né? Não sabia, né? A gente falou, calma, vamos tentar entender aqui como é que aconteceu. E aí, como é que eu resolvi o problema dela? Como é que eu ajudei ela, né? Não que eu resolvi, eu só orientei ela porque eu sabia... Por quê? Porque eu entendia todo o processo. Eu sei como é que funciona, todas as etapas. Aí eu falei, olha, você vai precisar... Vamos olhar aqui, assim, assim, não tem problema, assim tá certo. Então agora, o que você vai fazer? Ela falou, eu já mandei um e-mail para o órgão público avisando. Eu falei, qual que é o próximo passo? Agora o próximo passo é você já mandar a ata correta, assinada. Se você já avisou para ele que está com problema, já manda a ata assinada, é um erro formal. Ela, verdade, foi lá e resolveu. Mandou, né? Deve ter mandado, a aula foi ontem, hoje ela deve ter mandado a ata já assinada com os valores corretos. Mas esse é um exemplo, tá? De você entender todas as etapas do processo, te ajuda a já resolver possíveis problemas. Esse era um problema simples de resolver. Vale a pena para você ter um exemplo, mas por que ela conseguiu, né?
Por que ela conseguiu? Porque, claro, ela tinha alguém a quem perguntar que conhecia todo o processo e já teve uma orientação. Nesse caso, talvez outras pessoas conseguissem orientar também, mas durante a sua jornada nas licitações, haverão diversas situações onde, se você entende todo o processo de compra, facilita a sua vida na hora de você conseguir aí sanar problemas e ganhar tempo, deixar a sua vida mais simples nas licitações.